Boa tarde a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. O tema de hoje, o arrependimento. Antes de chegarmos necessariamente a esse tema, parece que faz-se importante a gente trazer a base deste instituto do arrependimento. Jesus, quando esteve pregando, proferiu um discurso tão profundo que Mohandas Gandhi do Mahatma, que não era cristão, ele chegou a afirmar que se todas as escrituras e todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido. Então o Sermão da Montanha é o discurso mais profundo da humanidade. Para quem deseja conhecer, é só lembrar do Mateus. Alguém conhece o Mateus? Acho que todo mundo conhece o Mateus, né? Ou do colégio, ou da padaria. Então pensa no Mateus, e aí a gente encontra ele na quinta-feira. E encontra com ele na sexta-feira de novo. E encontra com ele no sábado. Então é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Com essa regrinha mnemônica, ninguém vai esquecer. Então, é no capítulo 7 de Mateus que Jesus começa ensinando a toda a humanidade. Não julgueis, para não ser que julgados. Porque com o rigor que julgares, sereis julgados. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Por que é que você nota o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no teu? Primeiro, tira a trave do teu olho, para depois ajudar o irmão. Olha que coisa. Então, vamos perceber aqui que a doutrina espírita ela tem uma característica, que ela é única. Única. Às vezes a gente vai encontrar elementos que se coadunam com outras filosofias, com outras religiões, mas o Espiritismo tem algumas coisas que a gente não vê em lugar nenhum. Uma delas está ligada a esse julgamento. Quando eu era criança, eu não queria papo com Deus. Por quê? Porque diziam assim, Deus castiga. Eu falei, não, minha mãe já me castiga, meu pai me castiga, Deus me castigar. Estou fora. Agora, os Espíritos esclarecem para a gente que Deus é responsável pelas leis divinas. Ele criou as leis, mas não é Ele que nos julga. É diferente, não é? As outras religiões vão dizer que Deus castiga, Deus que nos julga, e os Espíritos vêm dizer algo novo, revolucionário. Não é Deus que vai te julgar. E aí agora a gente não sabe se fica tranquilo ou se fica preocupado. Porque quem é que vai me julgar? O vizinho que eu gosto ou o vizinho que eu não gosto? Veja que os Espíritos esclarecem que também não seremos julgados pelos outros. Porque a opinião dos outros varia muito, não é? Para Maria de Madalena, a arrependida de Magdala, Jesus era o Salvador. Para Caifás, Jesus era o rebelde perigoso. Então vejam que as pessoas também não têm consenso. As pessoas, cada um tem os seus posicionamentos, a sua forma de pensar. Então, ótimo. Se não é Deus que vai me julgar, se não é o próximo que vai me julgar, quem é que vai me julgar? Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta onde está escrita as leis de Deus, e a resposta, na consciência. Todos nós seremos julgados pela nossa consciência. Então, eu imagino que muitos aqui já tenham assistido um desenho animado. Desenho animado parece que não passa mais na televisão, né? Mas antigamente passava. E tem um desenho animado que eu acredito que grande parte dos nossos irmãos aqui assistiram, o Pinóquio.
Lembra do Pinóquio? Pois bem, o Pinóquio, ele queria fazer as coisas erradas, mas tinha um bichinho que incomodava ele. Grilo falante. O grilo falante falava assim: Pinóquio, você vai matar a aula? O que que o Gepeto vai achar? Ele ficava: meu Deus, que vozinha chata essa, não é? É a consciência. Daqui a pouco o Pinóquio queria fumar com os amigos. Pinóquio, o que que a fada azul vai achar? Você fumando? Teve uma hora que ele não aguentou. Ele pegou o grilo falante, botou dentro, tapou ele num recipiente e mesmo assim o grilo falava. Os espíritos esclarecem que a consciência, ela atua como uma voz interior. Todos nós temos essa voz interior. A gente pode fazer como Pinóquio, tentar tapar. Pinóquio dava um peteleco, saía voando o grilo falante, botava no pote, mas mesmo assim, essa voz não vai se calar. É uma voz bem pequenininha. Veja como o Walt Disney foi bem intuído, né? O grilo falante é a vozinha da consciência, bem pequenininha, que a gente busca não dar atenção, mas ela está lá presente. E aí surge então uma pergunta do que seja esta consciência. Allan Kardec esclarece que hoje o nosso corpo é formado de 3 elementos: o corpo físico, a carne, o corpo espiritual, o perispírito, e a centelha divina, a nossa verdadeira essência, que não tem nem forma, é uma chama, uma luminosidade. E lá está a nossa inteligência, a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio. Essa é a nossa essência. Então, quando um médium vê um espírito, ele fala do corpo espiritual. Ele fala: olha, estou vendo o espírito é assim, assado, gordo, magro, alto, baixo. Está falando do corpo espiritual. Agora, a nossa essência, nós somos esse elemento inteligente, consciente e de livre-arbítrio. Então é preciso entender o que é consciência. O Espírito Emmanuel conceituou consciência assim: é o juiz incorruptível que julga todos os nossos atos. Vamos pensar nessa ideia de um juiz incorruptível? Olha só que interessante. Quando a gente fala de corrupção, não estamos falando apenas daquele crime de dar um dinheiro em troca de algo, não. Toda vez que a gente deturpa algo, a gente está corrompendo a sua natureza. Então, naturalmente, a gente tem uma tendência a corromper, a adulterar. Quer ver que coisa? Quando alguém fala assim: ó, fizeram isso, 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 a gente pergunta assim: quem fez? Porque a depender de quem fez, o julgamento é um e o julgamento é outro. Se quem fez foi uma pessoa que eu não gosto, isso é uma coisa muito séria, muito grave, um absurdo. Alguém precisa tomar uma providência. Agora, se é uma pessoa que eu amo, que eu gosto muito, aí a gente não, mas tem que entender. Ele estava nervoso, né? Eu acho engraçado que quando você pode pegar o criminoso que for, quando você pergunta para a mãe assim: menino bom, são as amizades, porque o filho ruim é o da vizinha, o dela não é. Está vendo como a gente costuma corromper naturalmente o nosso julgamento? Como a gente busca modificar a forma de pensar quando nós vamos fazer um juízo de valor? Eu lembro quando eu entrei no meu emprego, me botaram num setor que eu não queria. Aí eu fui lá falar com o chefe. Sabe o que é, chefe? É porque esse setor aí, eu tô passando, tenho um problema assim, assado. Ele falou: não, o seu problema é igual de todo mundo. Deixa de conversa mole. A gente quer dar um jeitinho, né? O pessoal fala jeitinho brasileiro, mas é o planeta todo nesse jeitinho. A gente tenta corromper, tenta modificar e não fazer um julgamento correto.
O termo consciencioso é utilizado para as pessoas que consultam essa consciência com mais frequência. Quem é comerciante, por exemplo, sabe que existem comerciantes que fazem o balanço do caixa todos os dias. Vendemos mais, esse dia teve prejuízo, ficou no 0 a 0, ou tivemos lucro. Tem comerciante que faz esse balanço comercial no final de semana. Quando terminou a semana, ele faz o balanço comercial. Tem comerciante que faz só no final do mês. Tem comerciante que faz só no final do ano, quando for pagar imposto de renda. Tem comerciante que nem faz. Quando vê, a empresa faliu. Agora, já que estamos falando de Santo Agostinho, já que o nosso orador foi Agostinho, é porque parece que Agostinho está aqui mesmo, querendo nos influenciar a reflexão. Ele dizia assim, faça como eu fazia quando estava encarnado. Todos os dias, quando estiver botando a cabeça no travesseiro, consulte a sua consciência. Veja o que fez de certo, o que fez de errado, o que poderia ter feito melhor. E quando a gente faz esse exercício, a gente vai perceber muitas coisas que passaram batido. Nossa, fulano veio falar comigo, eu disse que ia retornar e não retornei. Não retornei a ligação. Daqui a pouco a pessoa está com raiva e a gente não sabe por quê. Se a gente consulta a voz da consciência, a gente se torna mais preciso. Olha, naquela hora eu estava atento ali, falei de uma maneira assim, será que posso ter sido ríspido com fulano? Amanhã eu vou lá conversar, pedir desculpa. Então, quando os Espíritos nos falam para sermos conscienciosos, é para consultar essa nossa consciência com mais frequência. Se possível, todos os dias. Agora, tem uma coisa. Chega um momento em que todos nós vamos ter que enfrentar a consciência. Quando nós desencarnamos, a gente vai para o encontro com a nossa consciência. Mas esse encontro não é imediato. Na obra A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva conta um caso muito interessante. O Dr. Bezerra de Menezes estava no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, ele estava palestrando. Mas a plateia de lá não é simpática como vocês. Lá tinha um sujeito que tumultuava. Era um espírito irônico que ficava retrucando o Dr. Bezerra. E aí, assim que o Dr. Bezerra terminou, ele levantou e falou assim: o senhor está dizendo que a calúnia é um braseiro no caluniador. Pois eu caluniei e não senti nada. O Senhor está dizendo que o roubo perfura o peito do ladrão. Pois eu roubei e não senti nada. O Senhor está dizendo que um destruidor de lares tem o caminho na navalha do remorso. Pois eu destruí muitos lares e não senti nada. O Senhor diz que o assassino se vê na nuvem do arrependimento. Pois eu assassinei e não senti nada. E aí, o Dr. Bezerra, humilde e paternal, como sempre, disse: meu irmão, o que sente um cadáver quando a gente queima o braço dele? Nada. Cadáver não sente nada. E o que sente um cadáver quando a gente lhe fere o peito? Nada. Um cadáver não sente nada. O que sente um cadáver quando jogamos o seu corpo em um poço de piche? Nada. Absolutamente nada. Cadáver não sente nada. Pois é, meu irmão. Toda vez que nós fazemos o mal e não sentimos nada, estamos com a consciência morta. Somos um morto-vivo. Então veja que interessante, que não é o fato da desencarnação
que vai fazer com que a gente encontre a consciência de imediato. Porque existem muitos espíritos que fazem o que fazem aqui na Terra. Fogem da sua consciência. Fogem do grilo falante. A gente vai perceber pessoas que olham e dizem assim, não, é meu jeito. Não é assim? A gente fala síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A culpa é sempre do outro. Então usam-se anestesias morais. Mas a consciência está lá. Um dia ela haverá de alcançá-lo. Contam os espíritos, relatando os seus crimes do passado, que, por exemplo, um assassino, quando chega no mundo espiritual, ele se vê atormentado pelo olhar da vítima. Olha que coisa. Mas aquele olhar que ele está vendo não é do espírito da vítima. Muitas vezes o espírito da vítima já perdoou, já está em outra. O que ele está sendo atormentado é pela tela mental que a sua consciência lhe mostra. Então chegará um momento em que todos nós vamos precisar encarar face a face a nossa consciência. Conta o espírito Humberto de Campos, o irmão X, na obra Luz Acima, que certa feita, Epafrodito, conta a história, foi um assessor de Nero. No ano 65, ele alertou o imperador da revolta de Pisão. Era uma estratégia para matar o imperador. Como ela deu errado, Nero o elevou a um alto funcionário público. Pois Epafrodito resolveu libertar um de seus escravos, de nome Lissandro. E Lissandro foi então comemorar com um amigo escravo também, que a história aponta como sendo um filósofo histórico, Epícteto. Pois ele chegou para Epícteto e disse assim, meu irmão, você não vai acreditar, eu fui liberto. E como não enxergava o sorriso na boca de Epícteto, disse, o que você acha disso? E aí Epícteto, pensando, disse, o que pretendes? Ele fala, meu amigo, eu vou fazer uma viagem maravilhosa, vou conhecer os mais diversos lugares, vou ouvir os grandes tribunos em suas palestras, vou assistir nos circos romanos os grandes espetáculos. Quero ver também se eu consigo me aproximar de algum patrício romano para trabalhar e enriquecer. E aí Epícteto faz a seguinte consideração. Você busca viajar para longe, mas quando é que vai fazer uma viagem para dentro de si, buscando renovar-se? Aí Lissandro já ficou calado. Você diz que vai para os mais diversos lugares, e de que isso adianta se você continua odiando os que te ferem? Se você continua se justificando aos que te criticam? Se você reage a todos os tipos de ataque? Lissandro ficou bravo e disse, pelo menos eu sou livre. Mas jamais serás livre de ti mesmo. Nós nunca vamos nos libertar da consciência. Então a consciência é esse julgador incorruptível que não cessa de falar, que faz parte da nossa essência e estará sempre conosco. Na obra Hora Certa, o Espírito Emmanuel faz uma consideração muito interessante. Ele diz assim, existe um tesouro para todo homem e toda mulher, que faz com que não se abale perante os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas de família, os ataques opressores. O nome deste tesouro é consciência tranquila.
E aí ele vai mais além. Ele diz: e o que faz nós termos a consciência tranquila? O dever cumprido. Toda vez que nós cumprirmos com o nosso dever, fizermos aquilo que está ao nosso alcance, teremos a consciência tranquila. Veja que aqui não estamos falando de resultados, estamos falando de cumprimento de um dever. Acontece muitas vezes de uma pessoa, uma mãe, um pai, fazer de tudo pelo filho e o filho, de alguma maneira, não corresponder. Consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Isso vai trazer para aqueles que a têm, a consciência tranquila nos leva à condição de paz, e a paz faz erigir uma alegria. Enquanto que a consciência pesada nos deixa irritadiços, ansiosos e desgasta, tira a nossa energia. Olha que coisa. Então a gente se pergunta, por que é que eu devo ficar com a consciência tranquila se eu não vi o resultado? Pergunta é boa, né? É porque aquele espírito, ele precisa do seu tempo. Vamos dar uma olhadinha na flor, na árvore. Ela é tão bonitinho o brotinho, né? Bem sensívelzinho. Mas o seu nascimento não é simples. A semente precisa cozinhar dentro da terra, rachar para nascer. Muitas vezes a gente faz algo e não vê o resultado nesta vida, mas a sementinha está lá. A gente fez a nossa parte. Senhor, a minha parte eu fiz. Então isso é libertador. Agora, então ótimo, vamos fazer agora uma reflexão, porque a doutrina espírita ela foi feita para reflexões. Se eu tenho um julgador perfeito, que sabe de todos os meus atos, que é incorruptível, que está sempre me alertando, a pergunta é, por que eu não posso julgar o outro? Senhor, por que não julgueis? Eu sou tão bom julgador. Vamos refletir sobre isso? Porque esse julgador, de fato, ele é perfeito. Mas ele só é perfeito para julgar o caso. A nós mesmos. Esse julgador só serve para julgar a nós. Quem já foi em quitanda, mercearia, antigamente, hoje em dia é tudo digital, mas antigamente eram balanças diferentes, né? A gente botava um peso aqui e a comida aqui. Botava a batata e aí vinha o dono da mercearia e ia colocando o peso. Tinha peso lá escrito 500 gramas, não era assim? 1 quilo. Aí de repente o dono da mercearia puxava uma pedra assim, botava assim, nessa pedra que é 3 quilos. 3 quilos. Onde é que está escrito isso? Não, lá garantia sou eu. A gente tinha que confiar na medida dele. Olha que coisa. Quando a medida é internacional, 1 quilo é 1 quilo aqui, é 1 quilo em Goiânia, é 1 quilo no Rio de Janeiro, não é assim? Em todos os lugares 1 quilo é 1 quilo, é a mesma medida. Agora, a gente vai entender que existem medidas diferentes. Para julgar, é preciso pelo menos 2 elementos. O primeiro elemento é um juiz imparcial. O segundo elemento são os elementos do processo. Vamos analisar nesse aspecto? Pois bem, juiz imparcial. Os Espíritos esclarecem que neste planeta, que Carl Sagan chamou de um pálido ponto azul, só reencarna um tipo de espírito. A gente pode parecer bem diferente, né? Mas só tem de um modelo: egoísta e orgulhoso. Todos nós somos egoístas e orgulhosos. Muda o grau, né? Tem gente que é muito egoísta, que é só que dá tchau assim para não abrir a mão, né? Se cair na piscina com um sorrisal na mão, quando ele sair, o sorrisal está sequinho, de tão seguro que ele é.
Mas ainda assim, todos nós temos nosso grau de egoísmo. O orgulho é ter olhos diferentes para si. Então veja que quando é o outro, eu olho com meu óculos preto e branco e digo que absurdo. Aliás, vai ficar mais feio. Nossa, que absurdo, né? Aquela cara de julgador. Mas quando é com a gente bota óculos coloridos. Ah, coitado, mas eu estava nervoso. Mas aquele momento ali foi uma exceção. Olha como nós julgamos diferente. Então, o juiz imparcial não existe. Nós não temos a imparcialidade para julgar o outro porque somos orgulhosos. Então, eu julgo o outro de maneira diferente. Eu não tenho empatia. Empatia não é a gente viver a dor do outro. Porque não tem jeito de viver a dor do outro. É impossível. Empatia é a tentativa. É a tentativa de entender a dor do outro. Então, quando alguém fala que está sentindo uma dor, eu sei como você está passando. Não, eu não sei. Eu imagino como você esteja passando. Porque às vezes uma pessoa está sentindo dor de dente e fala, ah, já senti. Não é isso tudo, não. Você não sabe a dor de dente que ele está sentindo? É diferente. Então, o primeiro elemento, o julgador imparcial, a gente percebe estudando que não existe. Eu não tenho como ser imparcial julgando o outro. Porque eu sou um espírito orgulhoso. Aí depois o segundo elemento. O segundo elemento são elementos do processo. A gente precisa, um juiz, um julgador, ele precisa de elementos do processo. Réu, autor e réu, não é assim? Acusação e defesa. Como é que alguém vai julgar? Se falar assim, olha, excelência, julga aqui, mas eu tirei a defesa, viu? Mas você tirou a defesa, como é que eu vou julgar? Se eu vou julgar só com a acusação, eu vou acabar condenando, não posso, eu tenho que ouvir o outro lado. Vamos ao contrário? Excelência, está aqui para o senhor julgar, mas eu tirei a acusação, que é só defesa. E ele está sendo acusado de quê? Não tem jeito de julgar, não é? Então vamos agora pensar do ponto de vista espiritual dos elementos do processo? Quais são os elementos do processo? Nós não temos. Nós não sabemos quem é aquele espírito que nós estamos julgando. Quais são as necessidades daquele espírito? Quais são as dívidas daquele espírito? Olha que coisa. Conta-se que Ivone do Amaral Pereira, uma vez estava no centro espírita dela e ela só pensou, porque ela já havia aprendido a domar a boca, mas a mente não. Então um dia ela estava olhando o centro espírita lá e pensou assim, nossa, esse pessoal continua o mesmo, tem 20 anos e continua o mesmo. Aí o Espírito disse para ela, Ivone, pelo menos desta vez eles não estão queimando ninguém. Olha que coisa. Um alto progresso. Estavam fazendo mal em outra vida e agora não estão mais fazendo mal. Estão deixando o mal de lado e bebericando dos ensinos do Cristo. É uma grande evolução. A gente não tem elemento para julgar o outro. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o carnaval, né? O carnaval é a festa da carne. E volta e meia a gente começa a julgar o outro, que absurdo, como é que pode? Eu acho que eu já contei esse caso aqui, mas vou contar de novo. Tem um amigo meu, ele tinha, à época, 45 anos, e aí bateu na porta, era uma oficiala de justiça. O senhor é seu fulano de tal? Sou eu, sim, senhora. Olha, eu estou aqui num processo aqui contra o senhor. Meu Deus do céu, o que é? É um reconhecimento de paternidade. Ai, graças a Deus, ufa, a senhora até me assustou assim. Não sou eu não, viu? Pode ficar tranquila. É o senhor mesmo. CPF e tal? Sou eu, sim, senhora. Reconhecimento de paternidade. Aí ele foi desabafar. Foi desabafar com o oficial de justiça e disse, minha senhora, a senhora não me leva mal não. Eu até queria que fosse verdade. Mas há muito tempo que não chove na minha horta. Eu estou sozinho. Eu queria tanto que fosse verdade. E ela disse assim, não, meu senhor. Eu estou vendo aqui pela inicial
que isso aconteceu há 25 anos atrás, em um carnaval. Mas um carnaval. Mas foi só uma vez. Mas também dá certo, foi só uma vez, só não se faz. Aí agora vamos analisar, do ponto de vista espiritual, alguns espíritos não têm mérito para nascer em uma família estruturada. Porque tiveram uma família estruturada e a desestruturaram. Então, ele não se sente bem em nascer em uma família estruturada, porque ele quer aprender a importância de uma família estruturada. Aí ele precisa o quê? De 2 foliões. A gente não sabe por quê, está lá pulando o carnaval, o homem olha para a moça olha para o moço, ele fala, mas está plumada. Ela diz, ele está brioso. Então, nesses eventos, a gente precisa entender que o que parece ser um acaso não tem nada de acaso. Porque não basta a junção do gaveta masculino e feminino formando um zigoto do nascimento. É preciso sim o gaveta masculino, feminino, formando um zigoto e um espírito designado para ocupar aquilo lá. Tanto é que a gente vai ver muitos casais que tentam e não tem naquele planejamento encarnatório, naquela condição, naquele momento, espírito designado. Olha que coisa. Quem somos nós para julgar o outro? A gente não sabe das dívidas. A gente não sabe de quem são. Então, quando Jesus diz assim, não julgueis, ele está querendo dizer que nós não podemos bater um martelo na acusação. Mas nós precisamos distinguir o certo do errado, o bem do mal. Então eu posso enxergar o mal, eu só não posso dizer que o outro deveria agir assim, que o outro deveria fazer assim. Então, tem umas frasezinhas, né, que ficam na moda, no Instagram, por exemplo. Um dia desse eu disse, não existe certo e errado. Como que não existe certo e errado? Se não existisse o certo e errado, não existiria progresso. Só existe progresso porque a gente está em uma condição e vai se aprimorando. Então, com base nessa percepção, a gente vai entender que a consciência serve para enxergar o mal, mas eu não vou bater o martelo a respeito de ninguém. Quando Jesus havia saído do templo, levaram a ele a mulher adúltera. E nessa busca pela mulher adúltera, os fariseus queriam colocar Jesus em choque com a lei mosaica. E dizia, mestre, a lei mosaica manda que apedrejem até a morte. Que dizes tu? Fica um climão, né? Jesus então começa a escrever no chão, e ele começa a escrever exatamente os crimes que cada um daqueles que estavam com as pedras na mão praticavam. Adulterou. Então ele era adúltero, mas estava querendo apedrejar, adulterar. Ladrão. A lei de Moisés também mandava apedrejar o ladrão. E aí conta os textos bíblicos que todo mundo soltou a pedra, a começar pelos mais velhos. Por quê? Quem é mais velho, mais errou, mais pecou. E aí quando ele sai, Jesus diz assim, minha filha, alguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha que interessante. Quando ele fala vá e não tornes a pecar, ele está querendo dizer que é pecado mesmo. Então ele não condenou, ele não bateu o martelo, mas ele não absolveu. O fato era pecado. Ele estava dizendo que não iria julgá-la. Então todos nós temos essa percepção do que é certo e do que é errado para nós. Quando eu estou na rua vendo alguém fazendo algo errado, mais do que nos colocarmos numa condição de superioridade, a gente tem que entender que para a minha consciência, para o meu julgador, isso não dá mais para eu fazer. Porque se eu fizer, eu vou me acusar. Mas aquele espírito
está no progresso dele, está no momento dele, está nesse processo de evolução. E aí, quando a gente comete um erro, como é que faz para calar a vozinha dessa consciência? Esse grilo falante vai ficar me atazanando até quando? Allan Kardec também perguntou isso. Consta na obra Céu e Inferno. Ele é instruído pelos Espíritos que para que a gente se livre dessa vozinha perante o erro que nós cometemos e nós nos condenamos, existem 3 degraus a serem perseguidos. O primeiro, arrependimento. O segundo, expiação. E o terceiro, resgate. Então, se eu derrubar o copo aqui, imaginar a jarra, né? A jarra que é mais cara, que é para dar mais peso na consciência. Se eu derrubar a jarra aqui, não adianta eu pegar um pano, secar, não adianta eu pegar uma vassoura e limpar. Enquanto eu não comprar outra jarra bonitona dessa para casa, eu não resgatei. Então, a gente vai perceber que é necessário passar por esses 3 degraus. Esse primeiro degrau, do arrependimento, ele é o encontro com a consciência para nós sinceramente olhar e falar: errei. A gente pode buscar fugir, inclusive no mundo espiritual, fica fugindo, enquanto João Batista, ele pregava a doutrina do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos. Nós precisamos consultar a nossa consciência e falar: errei. Tem um jogador de futebol que fala assim: fui moleque. Não é assim? Errei, fui moleque. Tanto faz o termo que a gente vai usar. O importante é a gente olhar, precisa analisar a consciência. Porque se o nosso objetivo é progresso, eu não vou conseguir progredir enquanto eu fugir da minha consciência. E aí a gente vai perceber que esse arrependimento, para nós que buscamos ser conscienciosos, tem que ocorrer o quanto antes. E a gente às vezes diz: mas fulano fez isso, mas ele que começou. Não tem nada a ver com quem começou, não tem nada a ver com a conduta do outro, é simplesmente com a nossa. A pessoa pode ser quem ela for, nós não podemos nos permitir. E aí, quando a gente encara esse arrependimento, a gente vai sofrer pela simples equação de: essa conduta estava errada. Só daí já vem essa expiação, que muitas vezes vai refletir no remorso demorado, muito tempo, às vezes até no mundo espiritual, muito tempo de remorso, né? Agora, se o próximo degrau é o do resgate, eu tenho que correr para o terceiro degrau e não permanecer no segundo. A gente foge do primeiro, permanece muito tempo no segundo e esquece do terceiro. Então, se eu errei, eu tenho que caminhar logo para o conserto. Eu tenho que caminhar logo para o melhoramento, para esse resgate. Uma vez eu conversava com uma amiga e ela me confidenciava, por exemplo, que fez um aborto. E a sua consciência a culpava. E ela não conseguia dormir. Desenvolveu diversas síndromes, porque ela não contava isso para ninguém, porque aquilo maltratava ela. Ninguém precisa viver no remorso. Ninguém precisa viver na expiação. A gente precisa avançar para o resgate. Uma vez eu tenho um amigo que ele ficou sabendo da última encarnação dele e ficou chateado. A gente acha que tem coisa boa para trás, né? Não tem, gente, pode ficar tranquilo. Os Espíritos contam que a nossa melhor versão é essa. Dá até desânimo, né? Foi essa? Então ficou ruim. E aí ele ficou muito magoado, muito triste quando os Espíritos contaram quem ele foi.
E aí ele falou assim, diz que pensou assim, Senhor, como é que eu faço com esse tanto de débito? E veio uma voz na mente dele dizendo assim, débito se paga com crédito. Então, pouco importa para quem eu fiz o mal, quando eu faço o bem, compensa perante a lei de Deus. O amor cobre uma multidão de pecados. E aí ela então falou assim, então eu vou ser voluntária em um orfanato. Todos nós precisamos correr para fazer o bem. Allan Kardec resumiu, fora da caridade não há salvação. Então, é necessário o arrependimento, mas não é necessário permanecer no remorso. O importante é o resgate. Muita paz e alegria em nossos corações.